Sabe, guys, sejam todos bem-vindos à aula 3. Na aula 2 vamos aprender como deixar os nossos textos mais organizados, profissionais, bonitos, usando formatação básica no Word. Só que antes disso, temos que perceber o que é formatação de texto. Formatação de texto é nada mais, nada menos que mudar a aparência do texto de modo a deixar ele mais bem organizado ou de modo a destacar alguns pontos ou ideias importantes. Para trabalharmos com a formatação de texto, primeiro vamos gerar um texto no qual vamos aplicar a nossa formatação. Para isso, vamos usar o comando igual, rand, abrir, fechar e parênteses. Dentro de parênteses, vamos informar o número de parágrafos e o número de frases que cada parágrafo irá conter. Nesse caso, eu vou escolher 3 parágrafos e cada um desses 3 parágrafos vai ter 3 frases. Saio, clico Enter. Então, deste modo, ele me gerou um texto automático. O próximo passo é adicionar alguns elementos, no caso, introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora vamos adicionar esses elementos. Primeiro vamos adicionar o que é a introdução. Após introduzirmos a introdução, vamos introduzir o desenvolvimento. E por fim, vamos adicionar o que é a nossa conclusão. Com os 3 elementos adicionados, agora vamos aprender como selecionar o texto. Para selecionar o texto é bastante simples. Existem várias maneiras de selecionar. Aqui vamos aprender algumas maneiras. A primeira é seleção por linha. A seleção por linha pode ser feita de que modo? Deste modo aqui. Consegues ver esta linha? Se eu quero selecionar esta linha, eu posso simplesmente clicar com L do mouse do lado de fora da linha, nesse caso aqui. Clicando aqui com L do mouse, ele vai selecionar. Também posso fazer o mesmo nesta área aqui. Conseguem perceber? Quando eu clico L do mouse do lado de fora, ele vai selecionar a linha em diante. Além disso, eu posso, usando o mouse, ok? Eu pressiono o L do mouse e arrasto para o lado no qual eu quero fazer a minha seleção. Neste caso, se eu quero selecionar daqui para frente, nesse caso, eu posso pressionar o L do mouse e arrastar o meu mouse, ok? Se eu quero que ele volte, ele pode voltar assim. Se eu quero que ele selecione para baixo, só tenho que arrastar para baixo. Se eu quero selecionar para cima, só tenho que arrastar para cima. Além desta maneira, também podemos usar o teclado. Com o teclado, vou colocar o meu ponto inicial da seleção e usando as teclas de direção, pressiono o Shift. Se eu quero selecionar para direita, pressiono o Shift e começo a clicar a tecla da direção direita. Se eu quero selecionar para baixo, clico a tecla de direção para baixo. Se eu quero remover a seleção, faço isso para cima. E além de selecionar por área, eu posso selecionar todo o texto de uma só vez. Para isso, posso usar alguns comandos do teclado. Uma vez que o meu teclado está configurado em português, eu posso simplesmente clicar Ctrl T, o T de tudo nesse caso, que ele vai selecionar tudo. Mas se o seu teclado está configurado em inglês, basta clicar Ctrl A. Ao clicar Ctrl A, ele vai selecionar todo o texto, do mesmo modo que acontece quando eu clico Ctrl T. Então, com todo o texto selecionado, eu vou começar a aplicar as minhas formatações. Primeiro, vou trocar a fonte e o tamanho da fonte. Para isto, virei a esta área, ok? Nesta área, ao clicar aqui, ele vai me mostrar vários tipos de fonte, ok? Para que eu possa usar. Mas no meu caso, eu vou usar esta fonte Times New Roman, que é uma das fontes que se usa muito na elaboração de trabalhos acadêmicos, relatórios e muito mais, ok? Então, vamos selecionar aqui
a nossa fonte. Com a nossa fonte selecionada, conseguem perceber que ele modificou a fonte, né? Com a nossa fonte selecionada, agora vamos modificar o que? O tamanho da nossa fonte. Para modificarmos o tamanho da nossa fonte, podemos usar esses três campos. Temos este botão inicial, que ele diminui o tamanho da fonte. E temos este aqui, que aumenta o tamanho da fonte. Mas além de usar esses dois campos, podemos modificar a fonte usando essa maneira padronizada nesse caso. Aqui conseguem perceber que parte de 8 até 72. Mas além disso, se eu quero trabalhar com um formato que não tem aqui, eu posso simplesmente alterar o número aqui. Digamos que eu quero trabalhar com tamanho 5. Eu simplesmente altero, coloco 5 e clico Enter, que ele vai reduzir o meu tamanho. Não está visível. Então vamos voltar ao tamanho normal, que é o tamanho 12. Então aqui nós vamos trabalhar com o tamanho 12. Além disso, vamos trabalhar com o quê? Com o espaçamento entre as linhas. Como é que funciona o espaçamento entre as linhas? Bastante simples também. Vamos ver nesta área aqui. Clicando nesta área, ele vai nos mostrar vários tamanhos. Conseguem ver que a cada tamanho que eu percorro, ele aumenta ou diminui. O tamanho adequado para trabalhos acadêmicos e relatórios é o tamanho 1.5. Eu também não vou fugir da regra. Vou escolher o tamanho 1.5. Então, deste modo, conseguem perceber que já alteramos a fonte, tamanho da fonte e trabalhamos também com o espaçamento 1.5. Além disso, nós podemos fazer o que? Trabalhar com o alinhamento. O alinhamento, temos esse alinhamento padrão, que é o alinhamento à esquerda, que podemos colocar daqui, ok? Então, além do alinhamento à esquerda que nós temos aqui, temos esse alinhamento centralizado. Então, ao clicarmos aqui, vocês poderão perceber que ele alinha o meu texto no centro. Além deste alinhamento centralizado, temos o alinhamento à direita. Ao clicar aqui, vocês irão perceber que ele vai alinhar o meu texto à direita. Além do alinhamento à direita, temos o alinhamento que também mais se usa nos trabalhos acadêmicos e relatórios, nesse caso, que é o justificado, onde ele, além de alinhar à direita, irá alinhar também à esquerda. Então, é este alinhamento aqui. Ao clicarmos aqui, ele vai justificar o nosso alinhamento. Conseguem perceber que ele alinhou tanto à esquerda como à direita, ok? Então, agora já fizemos a formatação padrão para todo o texto. Agora vamos fazer a formatação em certos pontos. Primeiro, vamos formatar os títulos, nesse caso. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Para isto, vamos marcar. Selecionamos introdução, selecionamos desenvolvimento e a conclusão. Com introdução, desenvolvimento e conclusão selecionados, nós vamos aplicar a primeira formatação, que é o negrito, ou bold. Para isto, viremos esta área aqui. Conseguem ver nesta área? Ao clicar aqui, ele vai destacar o quê? Os meus títulos, ok? Então, além desta formatação, vamos ver a formatação seguinte que vamos aplicar neste texto aqui, que é o itálico. O itálico, ele tende a suavizar um bocado o nosso texto. Então, ao clicarmos no itálico, aqui no I, ok? Conseguem perceber que ele suavizou um pouquinho o meu texto. E ainda nesse texto, vamos aplicar uma outra formatação, nesse caso, o sublinhado. Para aplicarmos o sublinhado, vamos selecionar esta área aqui. Com a minha área selecionada, vou clicar aqui no sublinhado. Ao clicar no sublinhado, vocês poderão perceber que ele vai sublinhar o texto que eu marquei. Além dessas três formatações, bold, itálico e sublinhado, também vamos fazer o quê? Vamos formatar o fundo
do nosso texto e a fonte nesse caso. Na fonte só vamos modificar a cor. Então, vamos selecionar o nosso texto. Com o nosso texto selecionado, eu farei o quê? Virei a esta área. Nesta área, conseguem perceber que eu posso ter várias cores de fundos, mas no meu caso, vou escolher o cinza. Clico aqui que ele vai aplicar um fundo cinza no meu texto. E ao fazer isso, ele acabou desselecionando o quê? O meu texto. Hei de voltar a selecionar o texto novamente. Após selecionar o texto, agora vou modificar o quê? A cor da nossa fonte. Para modificar a cor da nossa fonte, virei para esta área, clico nesta área, vou escolher uma cor ao meu gosto. Só que eu gosto mais de azul, então eu vou escolher a cor azul. Então aqui conseguem perceber que ele formatou o fundo e a cor da minha fonte. Ok? Além disso, nós podemos fazer o quê? Nós podemos modificar o tipo de caractere, ok? Aqui conseguem perceber que o nosso caractere, aqui ele misturou, tem caracteres maiúsculos e minúsculos. Usando este campo aqui, ok? Nós podemos modificar os nossos caracteres. Nesse caso, podemos colocar todas elas minúsculas, clicando nesta área, que ao clicar nesta área, ele vai colocar todos os caracteres da palavra introdução em minúsculo. Mas também podemos colocar simplesmente a primeira maiúscula, o restante minúscula, clicando nesta área aqui, ok? Aqui já conseguem perceber que ele modificou, colocou a primeira maiúscula e o restante minúscula. E, além disso, nós podemos simplesmente colocar todas maiúsculas, escolhendo essa opção. Ele vai colocar toda a palavra introdução em maiúsculo, ok? Além disso, nós podemos lidar com aquele tipo de situação em que nós formatamos de uma certa maneira e gostaríamos de copiar essa formatação para uma outra área. Para isso, vamos usar a ferramenta pincel de formatação, ok? Conseguem ver essa formatação que fizemos aqui neste texto. Eu quero que esta formatação seja a mesma que a deste texto aqui. Como é que faço isso? Primeiro, terei que selecionar todo o texto. Após selecionar todo o texto, vou clicar aqui na área de pincel de formatação. Ao clicar aqui na área de pincel de formatação, com o meu L do mouse, ele copia a formatação. E quando ele copia a formatação. E se eu quero aplicar nesse texto, eu vou selecionar este texto. Ao selecionar o texto, quando eu largo, ele vai aplicar a formatação. Então, conseguem perceber que a formatação que esse texto tem é a formatação que eu tirei daqui. Só que há uma particularidade. Aqui conseguem perceber, quando ele copia a formatação, ele não escolhe um certo tipo de formatação, ele olha, se espelha. Se aqui tem essa formatação, ele pega a formatação, aplica. Motivo pelo qual ele aplicou o quê? O sublinhado em todo o texto, porque ele percebeu que no texto que eu selecionei tinha o sublinhado, então ele acabou copiando aquilo, aplicou nesta área que eu escolhi. Além disso, nós podemos fazer o quê? Podemos apagar essa formatação. Isso até podemos usar mais naquele tipo de situação em que nós copiamos um determinado texto de um certo arquivo e acabamos copiando a formatação. Quando nós fazemos isso, nós podemos selecionar o texto de modo a eliminar a formatação. Para eliminar a formatação, vamos escolher essa opção de limpar formatação. Ao clicarmos aqui, ele vai apagar toda a formatação, inclusive a modificação da fonte e do tamanho da fonte. Ele vai colocar aquela fonte e o tamanho padrão. Ao clicarmos aqui, conseguem perceber, ele eliminou tudo, ok? De formatação que esse texto tem, ok? Então, para voltarmos àquela nossa formatação, podemos simplesmente clicar Ctrl Z.
Ao clicar Ctrl Z, ele vai deixar de volta aquela nossa formatação. Ou simplesmente podemos aplicar o quê? Podemos aplicar o pincel de formatação, selecionando o texto que queremos copiar dela, a formatação. Clicamos no pincel de formatação e selecionamos o texto. Ele vai aplicar por si a formatação, ok? Então, com isto feito, agora vamos passar para o próximo passo. No próximo passo, vamos aplicar a numeração e a marcação. Para isso, vamos gerar um texto automático, usando o comando igual, lorem, abrir e fechar parênteses. Dentro de parênteses, a regra é aquela mesmo que já aplicamos lá. Primeiro, vamos informar o número de parágrafos e o número de frases que queremos que cada um desses parágrafos tenha. Nesse caso, eu vou escolher que cada um dos parágrafos tem que ter uma só frase. Clicando Enter, ele vai me gerar 3 parágrafos com uma frase cada. Então, eu vou diminuir um bocado esse texto aqui para podermos aplicar o quê? A nossa numeração e marcação. Então, eu vou marcar o texto. Com o texto marcado, nesta área podemos pegar o quê? Os marcadores. E nesta área podemos pegar o quê? A numeração. Então, podemos começar com os marcadores. Com os marcadores, clicando aqui, vocês poderão perceber que temos vários tipos de marcadores, ok? E no meu caso, vou escolher este marcador aqui. Além dos marcadores, ok? Temos a numeração. A numeração, temos a numeração árabe, numeração romana e a alfabetização nesse caso. Uma vez que eu gostei daqueles marcadores, não vou escolher nenhuma dessas numerações. Vou manter os meus marcadores, ok? Além disso, podemos gerar algumas fórmulas matemáticas usando o subscrito e sobrescrito, ok? Teremos uma aula sobre fórmulas matemáticas, onde vamos gerar algumas fórmulas matemáticas. Mas agora vou ilustrar como é que podemos trabalhar com fórmulas simples, nesse caso, usando subscrito e sobrescrito. Vamos escrever o que é aqui? O H dos O e a fórmula, ok, canônica de uma expressão do segundo grau. Temos o quê? Nesse caso, o x ao quadrado mais x mais 4 igual a 0, ok? Aqui vocês podem perceber que a nossa fórmula química da água, o nosso 2 é maior. Geralmente costumamos ver o nosso 2 como índice nesse caso, menorzinha. Então, para nós colocarmos o nosso 2 como menor, nesse caso, como índice, viremos até essa área, ok? Ao clicarmos nessa área, irão perceber que o nosso 2 irá ficar como índice. Clicando aqui, o nosso 2 fica menorzinha em relação a H e O. Então, deste modo, temos a fórmula da água. Além disso, temos o 2, que numa equação quadrática é tida como expoente. Para que fique como expoente, vamos usar o que? A opção sobrescrito. Clicando aqui, conseguem perceber que o nosso 2 fica como potência. É assim, pessoal. Assim foi a nossa aula sobre formatação básica do texto. Espero que o conteúdo da aula tenha te ajudado muito. E se sim, peço para deixar o teu like, o teu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não és inscrito no canal, de modo a não perderes mais conteúdo da aula. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um abraço. Até a próxima.